Olá, querido amigo do canal, como estás? Como te encontras? Novamente desejo que te encontres bem, que te encontres feliz e que, se assim não é, sabes que nestas reflexões podes encontrar consolo. Consolo na palavra do Senhor, pois ela é viva e eficaz. E ela tem um caminho. E sabem, o caminho que estamos a trilhar durante esta semana é o caminho do santuário. Quais as etapas do santuário? Onde é que Cristo atua no santuário? Qual é o nosso papel no santuário? Bem, se estiveste atento até hoje, então hoje vamos estudar sobre um dos passos do santuário que é extremamente importante. E este passo está feito sob a forma de pergunta que nos diz: o que tem a purificação do santuário a ver comigo, a ver contigo? Será que já ouviram falar na purificação do santuário? Senhor Deus, Senhor Pai, muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que Tu nos tens derramado. Mas neste momento em especial eu te peço, eu te rogo, que o Teu Santo Espírito se faça presente neste lugar, para que as palavras que saírem por reflexão de todos não sejam minhas, mas sejam de Ti, meu Pai. Para que tudo aquilo que eu falar seja conforme a Tua palavra e não fuja à Tua letra. Ó Deus, ajuda-me a andar nos caminhos da verdade e que todos que ouvirem esta reflexão possam ser achados irrepreensíveis diante do trono de Deus, como também eu o quero ser. Eu te peço todas estas coisas e te agradeço no santo nome de Jesus. Amém. Convido-vos a abrir as vossas Bíblias no livro de Levíticos, no capítulo 16. Não vamos ler agora, mas de uma forma curta e resumida, porque o capítulo ainda é grande, falamos aqui sobre a purificação do santuário, que tinha a ver com... havia um grande conjunto de ritos, não é? Que se faziam, de rituais, que se faziam, e entre eles estavam aquilo, o centro, que era a colocação de 2 bodes, em que um era dado ao Senhor, era imolado, e as orações eram colocados os pecados do pecador. Este ritual era feito uma vez ao ano, e o outro era feito por alguém que era estipulado, com outro bode, chamado bode emissário, ou bode Azazel, e sobre ele também eram colocados pecados. Ele era colocada uma pessoa responsável para o levar até ao deserto, e lá o largava e voltava. Pois bem, não vamos entrar muito nos pormenores que eu considero até muito importantes, mas apenas para vocês terem uma ideia. Que aqui neste santuário, esta expiação que era feita anual, era um arrependimento quase batismal. Estava-se a falar aqui de um arrependimento em que agora eu assumia publicamente que todo este sacrifício que eu fazia para com o bode era uma remissão dos meus pecados, em que o bode representaria eu ter morrido no lugar daquele animal sem culpa. Pois bem, fazendo aqui a transposição, então o santuário então era limpo, era purificado. E purificado de quê? Purificado de toda a maldade. Agora o santuário tornava-se puro, tornava-se um lugar sem erro. Quando falamos em santuário e em termos espirituais, sempre que falamos em purificação, falamos em algo sem mácula, em algo que está sem erro, sem pecado, que pode nunca ter tido, o que é extremamente difícil, ou então que foi perdoado pelo próprio Deus. E como dizem Isaías 43:25, ele se esquece, nunca mais se lembra dos nossos pecados, e agora nós somos tornados puros e limpos perante o Senhor. Pois bem, qual a transposição que nós podemos fazer então para a nossa vida da purificação do santuário? Pois bem, primeiramente perceber como é que nós achamos então o que é o santuário. Então, o santuário, quando nós abrimos a Bíblia no livro de 1 de Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19, nós vamos ter Paulo a dizer quem é este santuário espiritual. Quem é? E abrindo a Bíblia, nós vamos ver em 1 de Coríntios, como já disse, no capítulo 6, versículo 19, que nos diz o seguinte: Ou não sabeis vocês, eu e vocês, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Por outras palavras, o que ele nos está a dizer é: nós não somos de nós mesmos,
mas nós temos uma pertença. E essa pertença é a Deus. O Espírito de Deus quer habitar no templo que é do Senhor. Este templo, este corpo, esta carne é emprestada pelo Senhor e o Espírito de Deus quer habitar em nós. Prezados, é extremamente importante nós não descurarmos o nosso corpo como um santuário divino. O que vale dizer que tudo o que introduzimos nele, tudo aquilo que nos alimentamos, todos os nossos hábitos de vida, tudo aquilo que alimentamos o nosso espírito é extremamente importante, pois nós vivemos numa batalha. Tudo aquilo que nós ingerimos dar-nos-á mais discernimento ou não. E daí as leis da saúde. Não descuremos nenhuma delas. Então nós agora temos a consciência que estamos no mundo, mas temos parte divina que quer estar connosco, que quer cooperar connosco. Uau! Amém por isso. Então temos uma enorme responsabilidade sobre aquilo que nós somos. Mais. E depois quero pedir agora que abramos a Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 1, para termos consciência de que purificação então estamos aqui a falar, já que temos uma grande responsabilidade, então de que purificação estamos a falar para que a responsabilidade daquilo que não é meu, mas que é espírito, eu tenha de fazer. E é extremamente poderoso este versículo, o versículo 16 do capítulo 1, que diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas, vinde então e ergui-me, diz o Senhor. Pois ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a pura lã. Amigos, o Senhor quer nos transformar, quer nos purificar, quer retirar os pecados de nós, mandar no mais profundo dos oceanos e dizer: eis aqui o meu filho, que eu purifiquei. Ele foi digno do tempo que eu lhe emprestei por herança. E agora ele devolveu o corpo puro e santo. A nossa vida, os nossos hábitos têm uma ligação direta com o templo. Amigos, eu sou o templo do Espírito Santo se eu quiser, se eu pedir, se eu guardar a sua lei. Amigos, aprendei a fazer o bem. Sabem? Há sempre uma ligação com o fazer. Eu tenho de fazer. Então Deus diz então vinde agora e ergui-me. Vinde e apresenta-te perante mim. Sabem? Eu fiz uma ligação direta. Quando nós abrimos a Bíblia em Apocalipse, no último livro da Bíblia, o Evangelho segundo São João, como dizemos, tudo é Evangelho, pois tudo é boas novas. E abrimos em Apocalipse 14, no versículo 5. Então nós encontramos exatamente o que foi dito aqui. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis perante o trono de Deus. Uau, amigos, Deus quer mudar a nossa vida para que Ele nos apresente Jesus, irrepreensíveis perante o trono de Deus, por outras palavras, puro, sem pecado, sem enganos, perfeitos. Portanto, sede perfeito assim como eu sou. Esta é a promessa que nos é dada. E é possível ser perfeitos. Amigos, a conversão que nós temos de fazer é uma conversão diária. Limpar-nos, arguir-nos perante o trono de Deus. É possível? É. Deus já nos disse. E agora, só para terminar, queria pedir que abrissem a Bíblia no livro de Lucas, Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 9, no versículo 24. 9:24, poderoso. Aliás, no versículo 9, no capítulo 9 de Lucas, versículo 23, que diz assim: e dizia Jesus a todos, segundo a nossa conversão diária: se alguém quer vir após mim, por outras palavras, se alguém me quer seguir, se alguém quer fazer a vida como eu a fiz, se alguém quer ser perfeito assim como eu sou em meu Pai, então negue-se a si mesmo. Lembram-se das palavras? De vós sois o templo do Espírito Santo. Nós não somos de nós mesmos. Ele diz, então negue-se a si mesmo. Eu não sou de mim mesmo. E tome cada dia a sua cruz e siga-me. Por outras palavras, que ele está a dizer, olha, se queres ser perfeito como eu, então toma as dores. Toma as dores que eu tomo. Mas não te importes do sofrimento. Pois o que diz no versículo 24,
Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Sabem como é que o ouro é purificado? Através do fogo. Na vida tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu, Jesus, venci o mundo. Tu também és capaz, amigo. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse 14, verso 5.